do tópico 1, Introdução ao Direito Internacional Público, e nós estamos entrando no tópico 2, que são as fontes do direito internacional, ou fontes do direito internacional público. No tópico 1, nós vimos questões como o nome da disciplina, a origem da disciplina no antigo Iugensium medieval, os autores predecessores da disciplina, Hugo Grotius, Jeremy Bentham, Francisco de Vitória. Nós entramos também em características gerais do direito internacional público, como princípios como a soberania, o pacta sunt servanda, característica da norma internacional em relação à norma interna. Nós estabelecemos vários paradigmas aí. E na aula da semana passada, especificamente, quando nós encerramos esse tópico 1, nós tratamos da relação entre a norma interna e a norma internacional. Qual a relação entre elas? E eu mostrei para vocês que existem basicamente três vertentes, três correntes teóricas, que falam sobre essa relação entre a norma interna e a norma internacional. O dualismo, que considera que são dois sistemas autônomos, a norma internacional vale para fora, a norma interna vale para dentro, e não há conflito possível. E derivada dessa corrente teórica, existe a teoria da incorporação, que diz que uma norma tem que ser produzida primeiro no plano internacional e depois incorporada no Estado. Quando ela vira uma lei, uma norma interna, e vale porque a norma interna, e o Brasil adota o Instituto da Incorporação. O monismo, que tem duas vertentes, o monismo que entende que o direito internacional e o direito interno são a mesma coisa, e existem então essas duas vertentes, que são o monismo nacionalista e o monismo internacionalista. O monismo nacionalista, que tem como ideia a supremacia do direito interno. Em caso de conflito, a norma interna prevalece, enquanto que o monismo internacionalista, ou monismo com supremacia do direito internacional, também chamado assim, entende que em caso de conflito prevalece a norma internacional. São as vertentes teóricas. No Brasil, eu expliquei para vocês que nós adotamos um sistema misto. Adotamos essas três vertentes em diferentes perspectivas, né? Em diferentes situações. O Brasil adota a teoria da incorporação, adota a prevalência da norma interna sobre a norma internacional, até que ela seja incorporada e vire norma interna, com exceção de 5 áreas em que prevalece a norma internacional, que são direitos humanos, desde que atendidos os requisitos do parágrafo 3º da Constituição, processo penal, direito tributário, processo administrativo e fiscal, e desde 2019, normas da ONU do Conselho de Segurança da ONU em matéria de terrorismo. Essas normas têm aplicabilidade imediata, não precisam de incorporação. E a gente viu todo o substrato normativo, o embasamento normativo dessas questões. E a gente terminou a aula falando da questão do depositário infiel, que é bastante ilustrativa dessa relação entre a norma interna e a norma internacional. Em síntese, a Constituição permite a prisão do depositário infiel, e o Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos, proíbe a prisão do depositário infiel. Então, nós tínhamos aí uma divergência entre as normas, entre a norma interna e a norma internacional. E o STF entendeu que a norma interna prevalece sobre a norma internacional prevalece sobre a norma interna nesse caso, a despeito de essa norma não ter tramitado como PEC, né? Então, é um caso único, e se espera que não se repita, né? Que não seja necessário dar uma solução semelhante. Porque mesmo essa solução é bastante discutível. Então, isso foi na aula da semana passada. Então, agora vamos entrar no tema das fontes do direito internacional. E eu vou pedir para vocês participarem mais nessa aula, tá? Vocês são muito quietos aqui, comparado com a outra turma do primeiro período. Vocês estão participando pouco na minha aula. Então, hoje eu fiz uma aula pressupondo a maior participação de vocês. Vamos lá. Então, as fontes do direito, como vocês estudaram lá no primeiro ano, são os processos de produção das normas jurídicas. São todos os processos, todos os mecanismos que dão origem à norma jurídica, seja ela a lei, seja o costume, né, norma consuetudinária, seja a norma jurisdicional. Então, todos aqueles processos que dão origem à norma são chamados de fontes do direito. No direito internacional, nós também temos fontes, quer dizer, a norma internacional provém de algum lugar. Ela tem origem a partir de certos mecanismos, certos processos.
Então, é o que nós chamamos de fontes do direito internacional. Então, as fontes são processos de produção de normas internacionais que vinculam no plano internacional os sujeitos de direito internacional, seja os estados, as organizações internacionais, os sujeitos sui generis, os outros sujeitos, eventualmente o indivíduo, né? Enfim. Esses sujeitos de direito internacional, esses entes dotados de personalidade jurídica internacional, podem ser vinculados no plano internacional, no caso, por meio de normas internacionais. Então, nós vamos falar dos processos de produção, as fontes do direito internacional. Uma distinção doutrinária das fontes se refere às fontes materiais e às fontes formais. As fontes materiais, os doutrinadores identificam como sendo aqueles processos históricos, econômicos, políticos, culturais, antropológicos, sociais, que favorecem a produção da norma jurídica. Alguns autores, como por exemplo o Rogério Mazzoli, o Valério Mazzoli, dizem que os processos materiais, né, as fontes materiais, não pertencem ao direito, são externos ao direito, não pertencem à ciência jurídica, e sim à política do direito, porque condicionam a edição e formalização das fontes do direito, né? Então, vão influenciar a produção normativa, vão influenciar de outra maneira, mas no caso, não seriam propriamente parte do direito, seriam externos ao direito. Enquanto que as fontes formais, essas sim são jurídicas, e são os processos e formas, ou seja, há uma formalidade implícita, por meio das quais as fontes materiais se exteriorizam. São técnicas que permitem considerar uma norma como pertencente ao mundo jurídico, vinculando os atores para os quais se destinam. Então, no caso, todos aqueles destinatários da norma são vinculados a partir desses processos, a partir dessas formalidades que tenham sido atendidas. Então, essas são as fontes formais. Então, para falar das fontes do direito internacional, nós temos que recapitular, temos que rememorar as fontes do direito. Um tópico que não lhes é estranho, que vocês estudaram lá no primeiro ano, né? E vocês devem se lembrar que há uma diversidade de nomenclaturas, cada autor utilizando uma nomenclatura diferente, tá? Alguns chamam de fontes legislativas, fontes judiciárias, fontes consuetudinárias, outros não reconhecem certas fontes que vão estar aí na minha lista, mas eu vou usar a lista mais ampla, né? Aquela por exemplo, do Miguel Reale e outros autores, que consideram ser oito as fontes do direito. Tem autores que colocam até mais, tá? 9, 10. Mas eu vou seguir essa lista aí, que é mais... existe um maior consenso entre elas, das fontes do direito. E eu pergunto a vocês, me ajudem aí a completar a planilha da esquerda. Quais são as fontes do direito, turma? Dessas 8, o que nós elencaríamos? Digitem, por gentileza, ou abra o microfone. Quais fontes a gente pode elencar aí? Não precisa ser na ordem. Podem falar e a gente vai abrindo. As normas, todas elas são normas. A doutrina, a lei, Isadora. A common law... Os costumes, professor. Os costumes, muito bem. Common law seria um sistema jurídico, Yasmin. Vamos pensar, no nosso sistema jurídico, uma delas é a mais importante. No common law, outras duas são mais importantes. Eu vou falar isso já já. A jurisprudência, a doutrina, a Muito analogia. Bem. Jurisprudência, doutrina, analogia. Muito bem. Os princípios gerais do direito, professor? Princípios gerais do direito, muito bem. Quem mais falou que eu não vi? Eu, Pamela. Oi, Pamela, o que você falou? Analogia, jurisprudência, costumes. Isso. Muito bem. Tá faltando uma que ninguém mencionou até agora. Já foi. A primeira... Equidade? Doutrina? A equidade. Equidade acho que alguém tinha falado, mas além disso ainda falta um. A doutrina? Doutrina já foi.
olha só, a lei, os costumes, a jurisprudência, os princípios gerais do direito e é o número 5 agora. Ato negocial. O ato negocial, analogia, equidade e doutrina. Muito bem. Muito bem. Tem alguns autores que não reconhecem analogia e equidade como fontes. Eles dizem que analogia e equidade ajudam a integrar a norma jurídica, mas não produzem, né, não produziriam a norma jurídica. Há um consenso em dizer-se que a doutrina não produz a norma jurídica, a doutrina ajuda a compreender as demais fontes do direito. Né? Ela não é a origem, ela ajuda a compreender, ela orienta o hermeneuta, o aplicador. Né? Alguns autores ainda elencam as fontes, elencam as normas privadas entre as fontes do direito. Por exemplo, as normas de um clube, as normas internas de uma empresa, enfim, tudo aquilo que regra a convivência humana e que não proviria do Estado, formalmente do Estado. Essas também seriam fontes do direito segundo esses autores. Mas eu estou colocando a lista em que há um maior consenso, tá? As 8 fontes do direito. Lei, costume, jurisprudência, princípios gerais do direito, ato negocial, analogia, equidade e doutrina. Yasmin, a gente estava falando da common law, né? No nosso sistema, o sistema de civil law, ou sistema romano-germânico, a principal das fontes é a lei. A lei, né? Ela está lá no topo. Então, na nossa mentalidade romano-germânica, por assim dizer, sempre que há um problema, nós imaginamos de logo que esse problema pode ser resolvido por lei. E depois, se a lei for insuficiente, nós integramos a norma jurídica, nós complementamos esse entendimento com as demais fontes. Então, as outras fontes vão complementar. Né? Então, a primeira fonte é a lei. Enquanto que no sistema de common law, Yasmin, os costumes e a jurisprudência são as principais fontes. Eles primeiro resolvem pelos costumes e pela jurisprudência, e se a solução não for, a solução dada pelo costume da jurisprudência não for suficiente, aí é que eles vão fazer a lei. É uma outra maneira de se pensar o direito, né? de se pensar o fenômeno normativo. Um exemplo que eu dei para vocês lá em ciência política é aquela questão do impedimento de um terceiro mandato para presidente nos Estados Unidos. Então, estabeleceu-se a certa altura o costume de que só podiam 2 mandatos. O primeiro a fazer isso foi o primeiro presidente, George Washington. Ele exerceu um mandato, foi reeleito, exerceu o segundo e não quis se candidatar ao terceiro, a despeito do incentivo dos seus correligionários. Ele falou que 2 mandatos eram suficientes. E a partir daí se assentou esse costume. Todo presidente dos Estados Unidos só podia ter 2 mandatos, não poderia eleger-se para um terceiro. Isso era uma norma costumeira, que vigorou aí por mais de 1,5 séculos. Né? E veja que é uma norma tão efetiva que nenhum presidente a desrespeitou até a Segunda Guerra Mundial, quando o presidente Roosevelt foi eleito para 4 mandatos. Né? Daí depois eles criaram uma emenda que proíbe. Mas até então, veja a força do costume. O costume foi respeitado ali a ferro e fogo. Nenhum presidente se candidatava para um terceiro mandato. Então, no sistema romano-germânico, costumes e jurisprudência são as principais fontes. As demais são usadas para integrar a norma jurídica. A lei, inclusive. A lei só é criada se o costume e a jurisprudência não forem suficientes. Então, a fonte seria o costume no sistema common law. Isso aí, Yasmin. O sistema é o common law. Exato. Muito bem, turma. Então, eu quero que vocês me ajudem a fazer definições de cada uma dessas fontes. Tá? Me digam o que vocês sabem. Como a gente poderia definir uma lei? O que seria uma lei? Suponhamos assim, você já tem 1 ano, 2 anos de curso, né? 1 ano parado, meio parado, mas enfim, pensando no fenômeno jurídico, o que é uma lei? Uma forma de organização social, professor? Uma forma de organização social, muito bem. Só que essa forma de organização social poderia se referir ao direito como um todo, né, Gabriel? Para ser uma lei precisa de algo mais.
O direito é um sistema de organização normativo. Agora, o que é a lei dentro do sistema de organização normativo? Como a gente poderia defini-la? O que precisa para ser uma lei? Suponhamos que a sua mãe pergunte o que é uma lei. O que você vai dizer? Vai ficar quieto? É um ato normativo que se direciona a algo específico, professor? Tipo, dentro da sociedade? É um ato normativo, é uma norma. Muito bem. Já começamos uma definição aí, Gabriel. É uma norma, não é uma regra, né? Uma regra seria uma exigência social de um determinado comportamento, mas não é a mesma coisa que uma norma. A norma tem a cogência, né? No caso, o Estado exige o seu cumprimento. A regra não necessariamente. Por exemplo, aqui em casa, nós temos a regra, deixa eu pensar, de lavar a louça, né? Sujou, lavou. Mas se desrespeitou, o Estado não tem nada a ver com isso. Então, a lei é uma norma? Sim, é uma norma. Já começamos a definição. Um ato normativo que regula condutas, muito bem. Um ato normativo que regula condutas, estamos no caminho. Só que não específica, viu, Gabriel? Pelo contrário, a lei é genérica. Ela tem o critério da generalidade. A lei não é específica, tá? A lei tem que ser geral e mais do que geral, e além de geral, ela tem que ser abstrata. Ela tem que prever casos hipotéticos. Hipóteses, né? Não casos concretos. Não vai ser criada uma lei para um caso específico. A lei tem que prever hipóteses gerais e abstratas. E a lei tem que ser aplicada a todos. Como a gente chama quando um ato é aplicado a todos? Efeitos o quê? Quando um ato, uma norma é aplicada a todos? Erga omnes. Exato. Erga omnes, Murilo, Laisa, Ana Carolina. E é vinculante, Yasmin. Então, a lei é vinculante porque ela é obrigatória, ela tem força de... ela tem coercitividade e ela tem efeitos erga omnes, ela vale para todos. Pronto, já temos aí uma definiçãozinha do que seja a lei. A lei é um ato normativo... esqueci de falar. Criado por um processo. Como se chama o processo de criação da lei? Vocês não estudaram ainda, é o processo legislativo, tá? Então, é criado um ato normativo criado por um processo legislativo específico. Isso, Ana Laura. Com efeitos erga omnes, com a característica da generalidade e da abstratividade. Característica da generalidade, abstratividade e coercitividade. Vamos colocar essas três características. Então, é uma norma geral e abstrata, com efeito coercitivo sobre a sociedade. E efeitos erga omnes, ou seja, a lei vale para todos. Pronto. Uma definiçãozinha aí bem singela do que seja a lei. Costumes, turma. Como a gente pode definir costumes? O que são costumes? No caso, como fonte, né, fonte do direito, a gente poderia chamar de norma consuetudinária. Norma consuetudinária. Mesma coisa que costumes. O que são costumes? Tem uma ideia? Costume é um ato, é uma prática, não é? Um hábito, Yasmin. Um hábito, uma prática. Agora, todo hábito, toda prática, todo comportamento repetido, reiterado, vai ser uma fonte do direito? Todo costume é fonte do direito? Por exemplo, eu tenho o costume de escovar os dentes quando eu acordo.
Esse é o meu costume. É o hábito. Se um dia eu acordo e resolvo não escovar os dentes, eu estou desrespeitando uma norma costumeira? Obviamente que não, né? Não. Tem que ter algo mais para que um costume seja considerado fonte do direito. O que mais esse costume tem que ter para ser considerado fonte do direito? Ninguém tem nenhuma ideia? A obrigatoriedade. A sociedade deve exigir aquele comportamento de cada indivíduo que a compõe. Então, no caso, o costume, para ser fonte do direito, ele tem que ter obrigatoriedade. É preciso que a sociedade inteira, né, entenda que aquele é o comportamento normativo em uma dada situação. Se você está naquela situação, você sabe que é assim que você tem que se comportar. Então, para que o costume seja fonte do direito, tem que haver esse sentido da obrigatoriedade. E o costume, então, tem que estar de acordo com a moral da sociedade, né? O costume nunca vai ser imoral, ele tem que estar de acordo com a moral da sociedade. Tem que haver o sentido da obrigatoriedade. O costume não pode ser contra a legem. Um costume que vá contra a lei não tem força normativa. Quando se exige um determinado comportamento, mas aquele comportamento é contra a lei. Nesse caso, se for contra a legem, esse costume não é vinculante. Por exemplo, aqui em Foz, existe o hábito de se contornar a rotatória por dentro, né? É um hábito muito feio. Porque aqui tem o semáforo 4 tempos, então em vez de contornar a rotatória, as pessoas entram assim, né? Vocês já tiveram a oportunidade de passar por isso? Alguém já viu ou já esteve numa situação assim? Aqui é mais ou menos exigido esse tipo de comportamento, né? Então, tinha lá a rotatória na Vila A, perto do antigo Floresta, lá do IFPR. Todo mundo contornava por dentro ali, né? Até que tiraram aquela rotatória. E se você fizesse certo, contornasse por fora, você tomava uma buzinada. Mas se ocorresse um acidente, quem contornou por fora, obedecendo a lei, é que está certo. Então, por mais que existisse exigibilidade social, esse costume não é fonte do direito, porque ele é contra a lei. Assim também em outras sociedades, como na China ou na Índia, que se exige que o primeiro filho seja homem, né, que é uma desgraça para a família se for mulher. Então existem muitos abortos de meninas, na Índia sobretudo, né? Na China é por conta da política do filho único. Mas enfim, existe uma cobrança social para que seja um menino, tal, e esse costume é contra a lei. Ele não tem exigibilidade. Não pode entrar com uma ação exigindo seu cumprimento. Exemplos clássicos de costume que nós temos são a fila. A fila e o cheque pré-datado. São fáceis de nós compreendermos o fenômeno. Então, na fila, você chega para um lugar na expectativa de ser atendido, um guichê, uma cantina, né? Você está na expectativa de ser atendido, você chega e está todo mundo em fila. Não precisa nem perguntar, você vai entrar na fila, você entendeu que o comportamento é aquele. E existe uma exigibilidade social nesse sentido. Então, se alguém, porventura, tentar furar a fila, vai receber uma reprimenda dos presentes. As pessoas não vão gostar nada de ver a pessoa furando a fila, né? E é o costume. Isso está na lei? Isso está escrito em algum lugar? Não está no Vademécum. Não está no site do Planalto. Não existe a lei da fila. É um comportamento costumeiro. Então, as pessoas sabem que é o jeito certo de se comportar. Inclusive, essa é uma característica do costume. A pessoa se comporta como se existisse uma lei regrando aquele comportamento, mas não existe. É uma norma costumeira. As pessoas inferem a norma e exigem umas das outras o cumprimento dessa norma, que é a norma consuetudinária, o costume. E o costume varia no tempo e no espaço. O costume que existe hoje, talvez não exista daqui a 10 anos, talvez não existisse há 10 anos atrás, né?
Ele varia no tempo, varia no espaço. O costume daqui é diferente do costume que há na Bahia, que é diferente do costume que há em Pernambuco. Varia, tá? Isso tem que ser levado em consideração, por exemplo, nos negócios, né? Em certas regiões, se você vende o carro, você pressupõe que o aparelho de som vai junto. É o costume local. Em outras regiões, não, né? Ou aquele hábito de vender uma fazenda, né? Chamado porteira fechada. O que vai? Vai tudo, inclusive os móveis da casa grande, né? Se varia conforme o costume. Se eu soube de um colega meu que trabalha com isso. Em alguns lugares, os móveis são incluídos, né? E outros não. Da venda de porteira fechada. Então, são costumes regionais. E o cheque pré-datado, um outro exemplo de costume, é aquela situação da pré-datação do cheque. Alguém já teve oportunidade de trabalhar com um cheque pré-datado aí? Cheque, hoje em dia, a gente quase não usa, né? Professor, no escritório que eu trabalho, a gente faz bastante ação de execução de cheque. E aí sempre eles colocam pré-datado, e aí quando você vai fazer a execução, você não usa aquela data do pré-datado, né? Você tem que usar a data normal, porque juridicamente falando, não existe aquela data escrita embaixo. Exato. É isso aí, Ana Letícia. Mas no caso, são cheques de pessoas físicas ou cheques de empresa? Só por curiosidade. Os dois, professor. Os dois? Ah, olha só. Eu nem tenho talão de cheque, acho que faz mais de 10 anos que eu não tenho talão de cheque. Mas era muito comum no passado a pré-datação de cheque. Sobretudo numa época em que havia escassez de crédito no mercado, era difícil você conseguir crédito para comprar, financiar um bem, né? Então você utilizava o cheque. Não foi um jeitinho brasileiro que se inventou. Hoje é fácil ter crédito. Hoje você entra lá no caixa do banco, o banco está te empurrando o crédito. Você recebe cartão de crédito sem nem ter pedido, né? Uma realidade muito diferente do que era nos anos 80, anos 90, até começo dos anos 2000. Então, como havia essa dificuldade de conseguir crédito, quando uma pessoa comprava, por exemplo, uma geladeira, ela dava vários cheques, dividia lá em 12 vezes, um cheque em cada valor do dia da parcela e fazia a pré-datação. Colocava lá, bom para, né? 1º de fevereiro, 1º de março, 1º de abril, e assim por diante, né? Comprou em 10 vezes, vai até novembro. Então. E aí, no dia específico lá, a pessoa que recebia, o vendedor, depositaria o cheque na data, e não depositaria antes. Isso é pré-datação de cheque. É assim que funciona cheque pré-datado. E aí, como a Ana Letícia nos lembrou, a pré-datação é um costume. É um costume e que não desvirtua a natureza do cheque. O cheque é um título de crédito e, como tal, ele tem liquidez. O STJ, essa questão chegou ao STJ, né? Houve muita discussão se a pessoa poderia apresentar, né, o vendedor poderia apresentar o cheque antes da data ou não. A questão chegou ao STJ e o STJ deu o seguinte entendimento. O cheque é título de crédito, portanto tem liquidez, e, portanto, a instituição bancária é obrigada a descontá-lo. A pessoa que recebeu o cheque tem o direito subjetivo de apresentar o cheque no momento que quiser, independentemente da pré-datação. Tá, isso o STJ entendeu. Porém, o mesmo STJ, na mesma decisão, entendeu que a pré-datação gera vínculo de caráter obrigacional entre as partes, e se o vendedor, né, a pessoa que recebeu o cheque, apresentar antes da pré-datação, ela pode incorrer em perdas e danos, ela pode ter causado prejuízo ao emissor do cheque e pode eventualmente ter que responder por perdas e danos, indenizá-lo. E às vezes a indenização pode desmotivar, né, que se apresente cheque antes. Mas a questão é essa, é um costume. O STF entendeu que a pré-datação de cheque é um costume, que não desvirtua a natureza de título de cheque, título de crédito do cheque, mas é um costume. Próxima fonte. Jurisprudência. Como vocês me ajudariam a definir jurisprudência, turma? É o conjunto de decisões reiteradas dos tribunais, com o fim de manter a segurança jurídica. Muito bem.
conjunto de decisões dos tribunais com o fim de manter a segurança jurídica. Boa definição essa. Então, no caso, a jurisprudência significa uma certa uniformização de entendimento. A partir de casos concretos, juízes de maneira independente, de maneira autônoma, tomam decisões. E ao longo do tempo vai surgindo uma uniformização nesse entendimento. Quando se estabelece essa relativa uniformização, está caracterizada a jurisprudência. No sistema anglo-saxônico ou de common law, basta uma decisão. É o que eles chamam de precedente. Então, o primeiro juiz que pela primeira vez julga uma questão, a decisão dele sobre aquela primeira questão vai vincular todos os demais juízes, que devem seguir aquele entendimento dele. Então, no sistema anglo-saxônico, o precedente é fundamental. É um precedente que vincula os juízes subsequentes. No nosso sistema romano-germânico, não é assim. Cada juiz pode decidir da maneira que quiser, né? O juiz é o agente da soberania nacional. Ele decide autonomamente. E ele pode decidir da maneira como quiser. E aí, com isso, nós vamos ter diversidades de entendimento sobre o mesmo assunto. É normal que aconteça. Mas com o passar do tempo, vai havendo uma uniformidade, e quando essa uniformidade se assenta, nós temos a conformação da jurisprudência. Tá? Então, no sistema romano-germânico, funciona de outra maneira, dessa maneira que eu falei. Quantas decisões são necessárias? Aí depende do tema, né? Então, há temas mais corriqueiros, há temas um pouco mais restritos. Então, às vezes, meia dúzia de decisões bastam para conformar uma jurisprudência, né? Consolidar uma jurisprudência. Às vezes, necessárias milhares de ações, decisões independentes. Não tem como quantificar, tá? Tem que haver uma relativa uniformização de entendimento para se configurar a jurisprudência. Um exemplo de norma jurisprudencial no Brasil é a questão do casamento homoafetivo, tá? Que não é previsto na lei, não há previsão de lei. Então, logo depois da Constituição de 88, foram interpostas ações requerendo a tutela jurisdicional do Estado no sentido de reconhecer a validade do vínculo matrimonial homoafetivo para fins de divórcio, para fins de pensão, para fins de sucessão, de mudança de nome, para todos os fins da vida civil. E num primeiro momento, né, havia uma tendência em não se reconhecer a validade do casamento homoafetivo. E aí alguns juízes, né, contrariando esse entendimento, começaram a entender que sim. Começaram a entender a validade da união homoafetiva e todos os seus efeitos. Então, havia um precedente, uma jurisprudência muito importante no Rio Grande do Sul, nesse sentido. Estou falando ali, logo depois da Constituição de 88, no começo dos anos 90. E aí, esse entendimento foi se espraiando, e hoje é bastante assentado, assim, é unânime, já é pacificado na jurisprudência o entendimento pela validade dos efeitos da união homoafetiva. Tem os mesmos efeitos de um casamento heteronormativo, né? Mas no caso, heteroafetivo, vamos usar a terminologia. Então, hoje está pacificado. Hoje a gente pode dizer que é uma norma jurisprudencial. A união afetiva tem efeitos jurídicos? Tem. Com base na lei? Não. A lei não fala nada. Com base na jurisprudência que se assentou. Então, a jurisprudência cria a norma jurídica, tá? A partir de casos concretos e a partir da uniformização de entendimento dos juízes, dos tribunais, cria-se a norma jurídica. Então, a jurisprudência é a fonte do direito. Princípios gerais do direito, turma, me ajudem a buscar uma definição. O que seriam princípios gerais do direito? Seriam, tipo, orientações, professor, para, enfim, interpretação de normas e etc. Orientações, boa palavra essa. Orientações para a interpretação da norma? Sim, mas não só, né? Orientações, de modo geral, para comportamentos.
não estritamente para a norma, a gente usa para a interpretação da norma como técnica hermenêutica, mas tem outras finalidades. Orientações. Bacana. O que mais? Alguém tem mais alguma ideia do que sejam os princípios gerais do direito? Eu diria que são diretrizes. São diretrizes lógicas, racionais, que buscam a materialização de um ideal de justiça. Então, os princípios criam mecanismos lógicos, mecanismos racionais de comportamento, que quando se busca a materialização de um ideal de justiça. E esses mecanismos, essas diretrizes, muitas vezes são auto-evidentes, às vezes são tão óbvias que é até difícil enunciá-las, reconhecê-las. Então, decorrem assim do bom senso. Você usa o bom senso, você pode inferir um princípio geral do direito. Claro que a gente cristaliza, né? A gente dificulta a coisa, põe nome em latim, parece que é uma coisa super complicada, mas não é. São mecanismos lógicos. Por exemplo, suponhamos que você trabalha e você tem um chefe que que orienta o seu comportamento, lhe dá ordens, né? E o seu chefe um dia envia um e-mail para você e fala assim, olha, se acontecer tal situação, haja desta maneira. Então, ele te dá uma ordem, ele diz o protocolo, né, como a gente chama, o conjunto de comportamentos a serem seguidos em uma determinada situação, ele te dá o protocolo, ele diz como você deve se comportar numa certa situação, e está dada a ordem. Né? Aí, ok, você está trabalhando, e uns dias depois, o seu chefe manda um outro e-mail, falando assim, olha, se acontecer tal coisa, haja desta maneira. Mas esta segunda ordem está em conflito com a primeira. Os dois e-mails prevêem uma mesma situação hipotética, mas dão protocolos diferentes, comportamentos a serem seguidos divergentes. Ok, você recebeu o segundo e-mail. E aí acontece aquele fato hipotético. Você vai obedecer qual dos dois e-mails do seu chefe? O primeiro ou o segundo? Você que tem bom senso aí. Vai obedecer o primeiro ou o segundo? Primeira ordem ou a segunda ordem? A segunda, professor? A segunda. A segunda. Eu te pergunto, por que a segunda? Eu não vi quem respondeu. Eu vi que duas responderam, mas eu não vi os nomes. Eu pergunto, por que a segunda? É a ideia mais recente dele. Eu acredito que ele pode ter mudado de ideia. É que ele vai lembrar. Né? Mas é isso mesmo. Vejam, até senti pela voz da Liza que assim, é tão óbvio que é difícil de explicar, né, Liza? É óbvio que é a segunda. Exatamente. Né? É óbvio que é a segunda. Daí a gente tenta racionalizar. Por que a segunda? Aí a Alessandra nos deu o caminho. É a lei a mais recente, a que a gente lembra, né? A vontade mais recente da pessoa que tem essa capacidade, né? Como é que é? Potestas normandi. A pessoa que tem a capacidade de criar normas, né? Tem a potestas normandi, capacidade de criar normas. É a última vontade dessa pessoa. É a última vontade, expressa a última vontade. E aí, no direito, a gente transformou isso em um princípio que tem um nome bonito. Lex posterior derogat priori. Um brocário latino, né? Que os jurisconsultos romanos cunharam. Lex posterior derogat priori, que em português seria lei posterior revoga anterior. É um princípio geral. Se você tem duas leis
uma de 2010 e outra de 2015, dispondo de maneira diversa, né? As duas estão em vigor, mas elas são conflitantes. E acontece isso muito, tá, gente? Não pense que é eventual, isso é diário. Você tem duas normas com comportamentos divergentes. Elas são de mesmo nível, né? São leis federais. Qual das duas normas você vai obedecer? Ah, mas recente, é de 2015. Assim, é de uma obviedade ululante. É claro que é a última, claro que é a mais recente. Por quê? Porque é a vontade mais recente do legislador. E aí a gente materializa isso no princípio lei posterior revoga anterior. É a mesma situação, você recebeu duas ordens do seu chefe, divergentes. Qual você vai receber? Você vai obedecer? A última, é óbvio. E assim são os princípios gerais. Eles são óbvios. E eles são lógicos. Eles obedecem a mecanismos racionais, visando aqui a materialização de um senso de justiça. Você tem duas ordens, qual você vai obedecer? Você vai obedecer a última. E outros princípios, né? Outros princípios. Por exemplo, teve um caso há alguns anos no Rio de Janeiro, tinha vários casos, de amarrarem ladrões no poste. Isso é um fenômeno no Rio de Janeiro, né? Amarrar ladrões no poste. A pessoa era pega em flagra pela população, a população amarrava a pessoa no poste, dava uma surra e deixava a pessoa amarrada ali. Hoje eu não tenho tido mais notícias, mas teve uma época que isso era direto. E num desses ajusticiamentos, a população local matou um sujeito que era o caseiro de uma casa. Viram ele pulando o muro, né? E ele era um caseiro recém-contratado. Ele esqueceu a chave dentro e pulou o muro. E aí os vizinhos pegaram ele, deram uma surra nele, deixaram ele amarrado no poste e ele morreu depois no hospital. Então, primeiro, já tem a questão do ajusticiamento, né? Fazer justiça com as próprias mãos. Não é possível. Já fere o monopólio jurídico da força. Perfeito. Mas o que eu quero inferir é outra coisa. Será que punir a pessoa sem ter verificado a materialidade dos fatos, a autoria, será que é justo? É meio óbvio que não é justo, né? Se você agisse com o ideal de justiça, buscando o ideal de justiça, você inferiria um princípio que nós conhecemos como presunção de inocência. Inciso 11 do artigo 5º da Constituição, 11 ou 15. Enfim, o princípio da presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até prova em contrário. Então, se você quer ser justo, você tem que agir dessa maneira. Mesmo no seu dia a dia, nas suas relações interpessoais, se você quer ser uma pessoa justa, você tem que se guiar por esse princípio. Dou um exemplo pessoal que aconteceu comigo. Aqui em casa, às vezes, desaparecia algum bem de valor e a gente desconfiava da faxineira, né? A faxineira, tá? E depois aparecia e a gente ficava com vergonha de ter desconfiado de uma pessoa que sempre deu mostra de confiança, né? Até que chegou um ponto que a gente falou, quando desaparece alguma coisa, a gente falou, não, vai aparecer, esquece, né? Como se a gente tivesse estabelecido presunção de inocência, não vamos desconfiar de ninguém, uma hora vai aparecer, vai estar em algum lugar. E sempre aparece. Então, se você quer ser justo na sua vida, nas suas relações interpessoais, você acaba criando certos princípios gerais, né? Você acaba formando uma ética. E eu estou dizendo aí, para vocês inferirem, o princípio da presunção de inocência, que é utilizado no sistema normativo, no sistema jurídico. É um princípio geral do direito. Não, eu estou dando como exemplo de diretriz ética, mas ele é princípio normativo, tá? Princípio geral do direito. E como princípio geral, nós temos vários, né? Cada disciplina tem os seus princípios. Existem princípios mais gerais, como lei posterior, revoga anterior. E existem princípios específicos de cada ramo do direito. No direito penal, existe o princípio do indúbio pro réu. No direito tributário, indúbio pro réu, quer dizer, em caso de dúvida, beneficia-se o réu. No direito tributário, o princípio da estrita legalidade. Ou seja, só pode ser criado um imposto, um tributo, a partir de lei, e não medida provisória, não decreto, né? Estrita legalidade. No direito administrativo, o princípio da impessoalidade. Enfim, cada ramo do direito vai ter os seus princípios.
E o direito internacional tem os seus princípios também, que a gente vai ver depois. Princípio da solução pacífica de controvérsias, princípio da soberania, princípio da boa-fé, princípio da autodeterminação dos povos. Próxima fonte, ato negocial. Vocês não tiveram ainda direito das obrigações, né? Então vou dar uma palhinha para vocês. O ato negocial se identifica com o contrato. No caso, quando as partes, fazendo uso do seu direito dispositivo, né? Elas se vinculam, criando uma norma jurídica que vincula apenas as partes, ou seja, efeitos interpartes e não erga omnes. Imagine um contrato, tá? O contrato é um ato negocial. Um contrato, as duas partes vão se vincular naqueles termos, e ninguém fora daquele contrato está vinculado a ele. Efeitos interpartes. E por que o contrato deve ser cumprido? Por causa de um princípio que a gente conhece como pacta sunt servanda, que eu já falei para vocês. Pacta sunt servanda. O contrato gera lei entre as partes. A obrigação assumida deve ser cumprida. Ajoelhou, tem que rezar. Ninguém mandou assumir o compromisso, agora tem que cumprir, né? Então, se a lei tem efeitos gerais, efeitos erga omnes, contratos têm efeitos interpartes, terceiros não estão vinculados. O que, Graciela? Pacta sunt servanda, é isso? Estou escrevendo aqui. Pacta sunt servanda. Então, a obrigação assumida deve ser cumprida. Digamos que eu esteja vendendo o meu carro, né, e a Graciela se interessa e a gente fecha um acordo de compra e venda, ou promessa de compra e venda, para ser mais técnicos, e ela me paga 20 mil pelo meu veículo. Ok. Aí, passam-se os dias, eu fico de entregar ela dali a uma semana, eu encontro um outro comprador que me oferece 25 mil. Aí eu vendo e entrego. E depois eu chego para a Graciela e falo, Graciela, desculpa aí, foi mal. Toma aqui seu dinheiro de volta. Eu posso fazer isso? Não posso. Por causa do pacta sunt servanda. Ah, mas eu vou deixar de ganhar 5 mil reais? Sim, eu vou ter prejuízo. Porque eu assumi o compromisso, né? Ajoelhou, tem que rezar. O contrato gera lei entre as partes. É o pacta sunt servanda. E o terceiro que comprou infringiu alguma norma? Não infringiu nada. Eu infringi o contrato. E, portanto, eu vou ter que indenizar a Graciela. Agora, o terceiro que comprou de mim não descumpriu norma nenhuma, porque o contrato apenas vincularia a mim e a Graciela, e a ninguém mais. Efeitos interpartes. Então, isso é o ato negocial. Analogia, turma. Me ajudem a encontrar uma definição para analogia. Alguém tem alguma ideia do que seja analogia? Lembram-se? Relembra a comparação, professor, de casos, não sei? Existe uma comparação de casos. Quando há uma lacuna que não é suprida pela lei, pelos costumes, pela jurisprudência, o juiz pode integrar a norma jurídica por meio da analogia, buscando ali um caso parecido para resolver a questão, né? Então, se você olhar a norma que o juiz aplica, aquela norma não regula o caso que ele resolveu, regula um caso parecido. Então, o juiz adapta a norma a um caso parecido. Ele resolve a questão por analogia. Então, a analogia seria aplicar uma norma a um fato não previsto por ela. Então, como a Laísa nos lembrou, envolve uma comparação, né? O juiz compara duas coisas dessemelhantes, encontra os pontos de contato e, com isso, aplica a norma àquele caso não previsto por ela. Isso é analogia. Um exemplo de analogia que a gente pode tomar recente é a questão do vínculo
entre o motorista de Uber e a empresa Uber. Né? Porque o serviço prestado pelo Uber pressupõe que não haja relação laboral entre a empresa do aplicativo e o motorista. Então, esse é o pressuposto. Mas logo que esse serviço chegou ao Brasil, começaram a surgir discussões na justiça, né, casos de que se haveria ou não vínculo empregatício entre o motorista e a empresa do aplicativo. E a jurisprudência está tendendo a entender que não há vínculo. Não há vínculo, tá? Mas tem juízes que entendem. Os juízes que entendem fazem por analogia. Eles pegam analogia. Então falam assim, pegam a legislação trabalhista e aplicam aquela relação, né? Um outro exemplo de analogia se deu no começo dos anos 2000, quando contratos de arrendamento mercantil não puderam ser quitados, porque houve uma maxi desvalorização do real, o dólar foi para as alturas e havia contratos indexados ao dólar naquela época. Tinha muita gente que financiou veículo em dólares, ficou super endividado do dia para a noite. Se vendesse o veículo, não conseguiria pagar as prestações que faltavam. Então, alguns juízes resolveram aplicar, por analogia, as regras de direito do consumidor, considerando que a pessoa que financiou o veículo por um contrato de arrendamento mercantil, que a gente conhece também como leasing, essa pessoa estaria numa relação de consumo e, portanto, seria protegida pelas normas de consumo. E classicamente não é. É um tipo de contrato, não uma relação de consumo. Mas os juízes entenderam que, em face daquela situação muito específica, né, que poderia levar bancos à bancarrota, mas também geraria um grande impacto social, os juízes resolveram aplicar aí normas de relação de consumo. E, enfim, isso foi lá no começo dos anos 2000. Então, por analogia, os juízes aplicaram normas a fatos não previstos por elas. Equidade. O que seria equidade, turma? Seria uma forma justa da aplicação do direito, professor? Uma forma justa da aplicação do direito. Boa, Vanessa. Busca-se ali um ideal de justiça. Muito bem. Estamos no caminho, mas ainda não temos uma definição completa. Mais alguém? Tem algum elemento a agregar? Quando a própria lei ela cria lacunas para o juiz formular uma norma mais adequada para o caso concreto? Quando a própria lei formula lacunas? Puxa, eu não consigo visualizar isso, Pamela. Seria uma adaptação, professor, da regra? Uma adaptação, Gabriel? Assim, implica adaptação. Adapta-se a regra a um caso particular. Mas eu estou pensando aqui o que a Pamela falou. Enfim, muitas vezes nós temos a analogia legal. O próprio Código Civil. O Código Civil, quando ele trata de alguns tipos contratuais, deixa eu pensar, é o próprio arrendamento mercantil, que é o famoso leasing. Ele fala que, subsidiariamente, né, aplicam-se as normas de outro contrato. Qual que é outro contrato? Eu acho que é o contrato de aluguel. Aplicam-se subsidiariamente ao contrato de arrendamento mercantil. Então, ou seja, é analogia legal. A própria lei prevê o uso da analogia. Talvez seja isso que você estivesse me apontando, Pamela. Mais alguém vai comentar alguma coisa? Analogia, então, é a busca pela igualdade material numa determinada relação jurídica. Então, suponhamos, num contrato, uma parte foi prejudicada por um evento inesperado. É chamado de vis maior, né? Uma vis maior. Você não prevê aquele evento. Pode ser uma enchente, uma tempestade, um terremoto.
uma praga que atingiu as plantações, né? Ou febre aftosa atingiu o gado, caiu um raio, enfim. É a vis maior. Também existe o chamado fato do príncipe, que é quando o Estado cria uma norma do nada, assim, que prejudica um determinado setor, um setor econômico, enfim. Vis maior, ou seja, um fato de força maior, não tem como prever. Isso acabou prejudicando muito uma das partes e o contrato fica desequilibrado. Então, suponhamos, né, duas partes firmam um contrato de fornecimento. Uma parte vai fornecer tantos quilos de farinha por mês para outra, uma fábrica de biscoitos, digamos. Então, uma produz a farinha e vai fornecer para outra, né, a farinha, sei lá, 1 tonelada por mês. Aí acontece uma vis maior, um fato de força maior, que não tinha como prever, uma enchente, uma inundação, acabou com o estoque e tal. E aquele contrato não vai ser cumprido. E a parte vai incorrer em multa, né, e vai prejudicar a outra, e todo mundo vai sair prejudicado nisso e tal. Só que apenas uma das partes vai ser mais prejudicada, o que não seria justo. Então, o juiz, para resolver esse litígio, uma lide como essa que seja levada à sua apreciação, ao aplicar a equidade, ele vai tentar reequilibrar a situação, aplicando uma medida aí material, uma medida específica para o caso que não leva em consideração nem a lei, nem a jurisprudência, nem o contrato, nem os costumes. Ele vai inovar naquela situação. Se ele for aplicar a lei a ferro e fogo, se ele for aplicar o contrato a ferro e fogo, apenas uma das partes vai ser prejudicada pela vis maior, que seria o fornecedor. Então, para ser justo, o juiz usa da equidade, ele ignora as demais fontes, ele afasta a aplicabilidade da lei, do contrato, da jurisprudência, e inova para aquela situação. Ele dá uma decisão sob medida, visando ao equilíbrio da relação que foi atingida aí por um fato imprevisto. Isso seria equidade. Equidade é muito comum na arbitragem. As partes falam para o árbitro, né? O árbitro é alguém que vai decidir fora do Poder Judiciário, as partes livremente escolhem um terceiro ou uma câmara arbitral, né? Existe esse serviço, para decidir a respeito da lide. E as partes podem determinar ao árbitro que decida por equidade, ou seja, não aplique o contrato, ignore a lei, ignore os costumes e decida por equidade, inove para aquele caso para achar uma decisão que seja inédita, inovadora, né? Que traga luz para aquele caso único. A equidade é muito comum na arbitragem. E por fim, a doutrina, turma. Como nós definiríamos a doutrina? O que seria a doutrina nas palavras de vocês? A fonte doutrinária. Vocês não respondem porque não sabem? Ou é porque é muito óbvio? Ou por quê? A fonte feita pelos estudiosos e os juristas do direito nas obras. Exato. Isso mesmo, Pamela. No caso, os estudos, né, feitos pelos mestres, pelos estudiosos, pelos juristas, podem ser as aulas, podem ser os manuais, podem ser artigos científicos, todas as reflexões teóricas feitas pelos juristas, pelos pensadores do direito. E há um consenso, eu ia falar unanimidade, mas unanimidade não. Há um consenso no sentido de se entender que a doutrina não é propriamente uma fonte. Porque ela não cria norma jurídica como as demais, né? As demais criam norma jurídica. A doutrina não. A doutrina ajuda a entender as normas jurídicas, outras fontes. A doutrina serve para orientar o legislador. Serve para orientar o aplicador da lei, o juiz. O juiz vai interpretar uma norma de acordo com a doutrina, né? Então, a doutrina ajuda a conduzir a interpretação.
Mas ela mesma, por si própria, não gera norma nenhuma. Ela não é propriamente uma fonte do direito. Isso é consensual a respeito da doutrina. Então, ficamos assim, turma. 8 fontes do direito. Lei, costume, jurisprudência, princípios gerais do direito, ato negocial, analogia, equidade e doutrina. Nada disso é novidade para vocês. Isso tudo é conteúdo já visto lá no primeiro ano. Agora, o que nós vamos fazer é inferir as fontes do direito internacional a partir dessas fontes do direito. E eu vou pedir o bom senso de vocês, pelo o que vocês já sabem, o que vocês já leram por aí, o que a gente já viu na disciplina, né? Quais seriam as 8 fontes do direito internacional? Então, a gente vai preencher a coluna da esquerda usando a coluna da direita, usando a coluna da esquerda. Então, no caso, nós temos uma fonte, a primeira fonte, que tem características de lei. Se a lei é uma norma geral e abstrata criada pelo Estado, como se chamaria a fonte do direito internacional que é uma norma geral e abstrata? Tratados, professor. Exato. Exato, Gabriel. Tratado internacional, os tratados internacionais, eles são normas gerais e abstratas, tal como a lei, né? A lei é norma geral e abstrata, o tratado também é norma geral e abstrata. A lei é criada pelo Estado, o tratado também, com a diferença de que o tratado é criado por 2 ou mais Estados. Não é um único Estado que cria para o seu ordenamento, e sim 2 ou mais Estados que criam um tratado regrando o comportamento comum, o comportamento de ambos, ou de tantas quantas forem as partes envolvidas nesse tratado. A lei tem efeitos erga omnes, vale para todos. A lei vale para todos. E o tratado tem efeitos erga omnes? Todos os países estão vinculados a um tratado internacional? Não. Não, né? Então, a característica de efeitos erga omnes que tem a lei, o tratado não tem. Quais são os efeitos do tratado? Quem está vinculado pelo tratado? Só as partes que participam dele, né? Que assinam e ratificam. Como a gente chama esses efeitos? Opa, Ana Carolina, não tinha visto. Interpartes, é isso aí. Efeitos interpartes. Onde que a gente acha, na coluna da esquerda, a fonte que tem efeitos interpartes? Na coluna da esquerda, qual é a fonte que tem efeitos interpartes? O ato negocial? O ato negocial, Laís. O ato negocial. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o tratado internacional, ele tem características de lei e de ato negocial. Ele parece, ao mesmo tempo, uma lei e parece também um contrato celebrado entre Estados. Um contrato celebrado entre Estados. Inclusive, a nomenclatura, os termos utilizados no tratado se reportam ao direito das obrigações, né, aos institutos dos atos negociais. Por exemplo, num contrato a gente chama as partes de partes contratantes. Num tratado, os estados que fazem parte de um tratado são chamados de altas partes contratantes. Olha que interessante. Em um contrato, se celebra um contrato de compra e venda, nós temos 2 partes, são as partes contratantes. Um tratado tem as altas partes contratantes. É instituto do direito das obrigações, né? Uma nomenclatura que se reporta ao direito das obrigações. O ato negocial não tem coercitividade. O ato negocial tem o pacta sunt servanda. Por que o contrato tem que ser obedecido, tem que ser cumprido? Por causa do pacta sunt servanda. Por que o tratado internacional tem que ser cumprido pelos países? Por causa do pacta sunt servanda. Porque a obrigação assumida pelos países no tratado deve ser cumprida. Esse é o princípio. Tá? Assumir a obrigação, cumpra. Ajoelhou, tem que rezar. O Estado assumir uma obrigação com outro Estado mediante um tratado, tem que cumpri-lo. Por quê? Coercitividade? Não. Pacta sunt servanda. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Tá?
que o tratado internacional tem simultaneamente características de lei e características de ato negocial. À esquerda, nós temos os costumes. E à direita, nós teríamos qual fonte? Podem deduzir. Podem chutar. Costumes internacionais? Costumes internacionais, Vanessa, exato. Então, nós temos os costumes internacionais como fonte do direito internacional. O que são os costumes internacionais? São aquelas práticas reiteradas, consideradas como obrigatórias, que são cobradas de toda a sociedade em relação a cada indivíduo. No caso do direito internacional, toda a sociedade internacional, todo o conjunto de países que participam da sociedade internacional vão cobrar o cumprimento daquele comportamento de cada Estado. Quando o Estado começa a agir meio diferente, os outros Estados vão redargui-lo, vão incentivá-lo a voltar à normalidade. Olha, país, você não está agindo da maneira como se espera. Você está violando direitos humanos. Você está ferindo aí uma norma costumeira. A gente vai falar na aula da semana que vem sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, que não é um tratado, tá? É só uma declaração. E ela tem caráter costumeiro. Eu estou dando um spoiler aí da semana que vem. Então, quando um país começa a desobedecer a Declaração Universal de Direitos Humanos, os outros países vão cobrar que ele volte à normalidade, que ele pare de violar os direitos dos seus cidadãos, por causa de uma fonte costumeira. O Estado está desobedecendo o costume. Então, vejam, a sociedade internacional vai cobrar de cada Estado, de cada componente, a realização daquele comportamento. É como acontece na nossa sociedade, né? Quando a gente começa a agir de maneira diferente, a sociedade cobra aquele comportamento. Existem costumes que são legais e costumes que não são legais. Por exemplo, andar vestido. É uma convergência, né? A sociedade exige e está na lei, né? Não ferir o pudor, atentado ao pudor, né? Seria se você viola. E isso varia de grau, né? De lugar para lugar. Em regiões de praia, é comum andar de biquíni, sabe? Entrar com roupa de praia no mercado, né? Coloca-se uma tanga transparente. Uma roupa que aqui no interior seria considerada escandalosa. Mas na praia pode, né? Então, essa compreensão. Então, os costumes, a moralidade é muito impactante nos costumes. E no direito internacional, a mesma coisa. A moral muda, acompanha a evolução da sociedade. Uma coisa que é considerada moral numa época pode não ser depois, ou vice-versa. Então, os costumes internacionais. Existem determinadas práticas que são cobradas nos estados. A gente vai ver isso mais na aula de semana que vem. À esquerda, nós temos jurisprudência. À direita, nós teríamos o quê? Infiram, deduzam, chutem, se preferirem. Isso aí, Lucas. A jurisprudência internacional. Conjunto de decisões dos tribunais internacionais. Então, quando os tribunais uniformizam o entendimento ou proferem uma decisão, estão conformando a jurisprudência internacional. Há algumas aulas nós lemos uma notícia sobre uma jurisprudência, uma decisão do TPI, o Tribunal Penal Internacional, que condenou o Dominique, eu me esqueci o sobrenome dele agora, mas condenou um antigo menino guerrilheiro, né, que virou líder do Exército de Libertação do Senhor. E isso foi uma jurisprudência internacional. Aliás, alguém teve a oportunidade de assistir o CONE 2012? Se não assistiu, vou deixar a recomendação de novo, tá? Eu esqueci de falar, mas está no YouTube. Ele tem algo como 40 minutos. Eu sei que quem tiver a oportunidade de assistir, vale muito a pena. Enfim, aquilo foi uma jurisprudência. Uma decisão sobre fronteiras, como houve em 2014,
entre o Chile e o Peru, numa decisão que a Corte Internacional de Justiça proferiu. Isso gera jurisprudência internacional. A Corte interpretou as normas aplicáveis, no caso dos tratados, e deu uma decisão. Isso gerou jurisprudência. Temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já condenou o Brasil várias vezes em diversos assuntos. Gera jurisprudência internacional, assim como também os laudos arbitrais, né? Então, são instaurados procedimentos arbitrais que geram jurisprudência internacional. Uma decisão do Supremo nunca vai ser jurisprudência internacional, mesmo que se refira a um tema internacional, por exemplo, um tratado. Decisão do Supremo é decisão de tribunal interno, não gera jurisprudência internacional. De um lado, nós temos os princípios gerais do direito, do outro lado, nós teríamos os mesmos princípios gerais do direito, tá? Que, no caso, teríamos também princípios gerais do direito internacional. Então, existem aqueles princípios geraisões, né? Como lei posterior, revoga anterior, que valem para o direito internacional. E existem princípios específicos do direito internacional. Assim como eu falei para vocês que certas áreas têm seus princípios específicos, o direito internacional também tem. Um princípio geralzão é lei posterior, revoga anterior. Vale no direito internacional. Se você tem 2 tratados entre o Brasil e a Argentina, um de 2010 e de 2015, e eles dispõem de maneira diversa, qual deles você vai obedecer? O mais recente. E não pense que isso não acontece. Acontece sim, tá, gente? A gente vai estudar quando chegar lá em regime jurídico da migração, tratados do Mercosul que se sobrepõem uns aos outros. Tratados com texto quase igual, ipsis literis, com uma diferença aqui e outra ali, né, e não se revoga o tratado anterior. Então, isso acontece, lei posterior revoga anterior. É um princípio geral do direito que vale para o direito internacional. E no direito internacional, nós temos princípios específicos, como o princípio da não intervenção. O Estado não deve interferir nos assuntos internos de outro. Isso decorre da soberania, o princípio da não intervenção. O princípio da solução pacífica de controvérsias. Sempre que 2 países tiverem uma lide, uma controvérsia, um litígio, eles devem resolver esse litígio de maneira pacífica. Não podem pegar em armas, né? Não podem recorrer à guerra, ao conflito armado. Tá? Solução pacífica de controvérsias e outros princípios que a gente vai ver. Analogia não se aplica. Só me diga uma coisa, vocês estão visualizando o meu PowerPoint, gente? Porque no notebook ele parou de aparecer para mim. Só para eu saber se está aparecendo para vocês. Estamos, professor. Tá, joia, obrigado. Então, analogia não se aplica no direito internacional, tá? Não tem correspondência. Pensem bem. Existe um tratado entre o Brasil e a Argentina. Desculpa, deixa eu refazer meu caso. Um litígio entre o Brasil e a Argentina e não tem um tratado que ampare ali a decisão, seja do juiz da Corte Internacional de Justiça, seja de uma arbitragem do Mercosul. E aí esse árbitro, o juiz, pode pegar um tratado entre o Brasil e o Paraguai para aplicar por analogia na relação entre o Brasil e a Argentina? Não pode, não faz o menor sentido o uso da analogia no direito internacional. Então, no direito internacional, a analogia não é fonte, tá? De um lado, nós temos equidade. De outro, nós temos equidade também. No direito internacional, se adota equidade. Tem um nome chique que vocês vão encontrar, um nome que é um brocário latino, que é ex aequo et bono. Vou escrever aqui. Ex aequo et bono. Que nada mais é do que equidade, tá? E esse nome aparece num documento que eu já vou falar para vocês, e por isso que a gente lembra mais dele, como nome latino. Mas é equidade. Equidade, um árbitro, um juiz aí que esteja julgando um caso entre 2 países pode utilizar de equidade se as partes com isso consentirem. É preciso o consentimento das partes. E a doutrina? A doutrina também entra no direito internacional, também é fonte
do direito internacional. Então, vejam o que nós fizemos até aí. Nós fizemos uma correlação entre as duas colunas. Nós vimos as 8 fontes do direito, e a partir delas nós construímos, né, nós deduzimos aí as 6 primeiras fontes do direito internacional. Essas duas fontes, a jurisprudência internacional e a doutrina, são chamadas de meios auxiliares. É o Estatuto da Corte Internacional de Justiça que diz isso, tá? São meios auxiliares. Querendo dizer que essas duas vão ser utilizadas para integrar a norma jurídica. Então, as principais fontes são os tratados, os costumes e os princípios gerais do direito. E, em caso de lacuna, vai ser utilizada a jurisprudência e a doutrina para complementar, né? São meios auxiliares. E a equidade só vai ser utilizada se as partes consentirem. Tem que ter aí a concordância, a manifestação de vontade das partes para que seja usada a equidade. Essas 6 primeiras fontes estão elencadas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. E os doutrinadores entendem que esse artigo 38 elenca as fontes, elenca essas fontes aí. A gente já vai ver, né? Já não, porque já, o horário já não nos permite. Mas na aula da semana que vem a gente vai ler o artigo 38 e eu vou mostrar para vocês a redação. Então o artigo 38 elenca essas 6 fontes. Fora do artigo 38, existem 2 outras fontes, que são as decisões das organizações internacionais, OIs, né, como está aí, a abreviação de Organização Internacional, e os atos unilaterais. Essas 2 fontes não estão no artigo 38, estão fora do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Tá? Então, se a gente abrir o artigo 38, a gente vai encontrar aquelas 6 primeiras. Fora dela, há consenso entre os doutrinadores no sentido de entender que também são fontes as decisões das organizações internacionais e os atos unilaterais. Decisões das organizações internacionais são aquelas normas que vinculam os membros da organização. Né? Quando, por exemplo, a ONU, mediante o Conselho de Segurança, baixa uma norma, uma resolução, vincula os membros da organização da ONU, que é praticamente todo mundo, né? E sem figura de linguagem, todo mundo. Quando o Mercosul baixa uma norma, quando a OTAN refaz a divisão ali como fala? Da cota que cada país com que cada país deve participar para o fomento da entidade. Então, isso é feito mediante uma norma interna, né, uma resolução interna, que vincula quem? Vincula os membros da entidade. Então, se entende que as organizações internacionais também criam normas jurídicas válidas no plano internacional. E os atos unilaterais são aquelas decisões tomadas pelos Estados, unilateralmente, sem levar em consideração ninguém, mas que criam que geram direitos no plano internacional. Vinculam, né? O RESEC dá como exemplo a lei imperial que franqueou a navegação do rio Amazonas às nações amigas durante a Guerra do Paraguai. Então, o Brasil, buscando fazer amigos, né, que estava em guerra, abriu a navegação do rio Amazonas. Até então, só navios de bandeira brasileira poderiam navegar no rio Amazonas. Então, isso foi feito mediante o quê? Uma lei imperial. Não foi um tratado. Não houve acordo, não houve compromisso com outros países. O Brasil simplesmente baixou uma lei permitindo a navegação. Então, suponhamos que um navio britânico que estivesse navegando por esse rio, né, pelo rio Amazonas, viesse a ser apreendido. O governo britânico demandaria pela sua libertação, invocando não um tratado internacional, e sim um ato unilateral, uma norma do Estado brasileiro. Então, no caso, é um exemplo de ato unilateral normativo. Também existem os não normativos, que eu vou usar como exemplo na semana que vem. Então é isso. E essas 2 fontes não estavam no Estatuto, não constavam no Estatuto, porque o Estatuto ele é de 1921, com uma revisão em 1945, por assim dizer. E nessa época,
as organizações internacionais não tinham uma atuação relevante. Existiam desde o século XIX, mas ainda não havia uma compreensão muito assentada sobre o real papel das organizações internacionais, se eram ou não detentoras de personalidade internacional, isso só aconteceria depois. E não havia tantas, né, nem a grande especialização que a gente observa hoje. Então, isso surgiu depois da redação do Estatuto e por isso não constavam lá. E atos unilaterais não constavam porque o Estatuto foi redigido em 1921, no pós-Primeira Guerra Mundial, e revisto em 1945, no pós, ou no finalzinho, né, mais propriamente da Segunda Guerra Mundial. Momentos em que se buscava uma multilateralização das relações, medidas de cooperação internacional. Então, digamos assim, foi uma medida utópica, né? Pensaram assim, não vamos incluir, porque nenhum Estado vai mais agir unilateralmente. Vamos todos agir em espírito de fraternidade universal. Utópico, obviamente. Então, não se incluíram aí os atos unilaterais por causa do contexto, assim como as decisões das organizações internacionais. Para fechar a aula, uma questão. Vamos ver se vocês ficaram atentos ao que nós acabamos de falar. A doutrina considera que as fontes do direito internacional estão arroladas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. De acordo com esse dispositivo, são fontes do direito internacional: letra A, monismo e dualismo; B, atos unilaterais e decisões das organizações internacionais; C, tratados internacionais, costumes internacionais, princípios gerais do direito, jurisprudência internacional, doutrina e equidade; D, Estados e organizações internacionais, sujeitos sem personalidade jurídica, sujeitos sui generis e os indivíduos. E letra E, monismo, e eu não consigo ler porque está cortado aqui para mim. Deixa eu ver se eu acho. Atos unilaterais, professor. Tá escrito. Obrigado. Monismo e atos unilaterais. Obrigado, Vanessa. Que letra vocês assinalariam? Podem digitar aí, por gentileza. Enquanto eu ajeito aqui a chamada. Yasmin C, Gabriel C, Graciela C, Ana Carolina C, Isadora C, Alessandra, Omar, Daniel, Liza, Gabriel, Emily, todo mundo marcando a C, Gilmara, Lucas, Ana Maria, Ana Laura, as duas Ana Lauras, Murilo, Paola. Muito bem, vocês foram unânimes. Ana Maria Berton. Letra C, é isso aí, gente. Acho que a questão era muito fácil também, né? É só para ver quem não estava dormindo aí. Eu já tinha posto a resposta, enfim. Pamela, Débora, é isso aí, letra C. E aqui, o artigo 38, mas não vamos lê-lo agora, tá? Então, vamos ler na semana que vem, vamos interpretá-lo, ver aí algumas características e identificar as fontes, né, e características delas. Muito bem, vamos à chamada. Ixi. Minha conexão hoje não tá boa. Alguma dúvida aí, gente? Enquanto eu ajeito tudo aqui, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Um pouco de paciência, gente. Estou entrando para fazer a chamada, tá?
Gente, não tá carregando aqui. Não sei quanto mais isso aqui vai demorar. Vamos ver mais um minuto se carrega. Senão eu encerro sem fazer a chamada, tá? Só dar mais uma insistida aqui. Deixa eu ver se o notebook vai. Prof, Não. tem como baixar a chamada do Teams. Eu não sei te explicar como que faz, mas os outros professores, eles baixam. A gente não precisa responder. É mesmo? Sim, eu só não sei te explicar como que faz. Muito bem. Vocês clicam em algum lugar para dizer que estão presentes ou não? Não, o professor faz sozinho. Ele só avisa assim, tô baixando a chamada. Aí parece que baixa, tipo assim, até o horário que a gente entrou, o horário que a gente saiu, tudo. Entendi. Interessante. Não sabia. Só não sei como que faz. Vamos fazer o seguinte, quando tiver esse problema eu posso fazer dessa maneira, mas em regra vamos manter aí a chamada oral, até para eu ouvir a voz de vocês. Uhum. Mas obrigado pelo aviso, Yasmin. Não. Alessandra, Aqui, professor. Amanda, Presente. Ana Carolina, Presente. Ana Laura Milioli, Presente. Ana Laura Pessoas, Presente. Ana Letícia, Presente. Ana Maria Alberton, Presente. Ana Maria Prebianca, Presente. Cibele, Presente. Daniel, Presente, professor. Débora, Presente, professor. Emanuele Tonolo, Presente. Emanuele Lima, Presente. Emerson, Emily, Presente. Flora, Presente. Gabriel Estevão, Presente. Gabriel Novelli, Presente, prof. Gabriel Rabaioli, Presente, professor. Gabriela Alves, Presente, professor. Gabriela Correia, Gabriela de Oliveira, Presente. Gilmara, Presente. Graciela, Presente. Isadora de Souza, Presente. Isadora Tassiani, Presente. João, Laísa, Presente. Lucas, Presente. Maria, Murilo, Presente. Natan. Tá aí, Natan? Omar, Presente. Pamela, Presente. Paola, Presente. Pietro, Presente. Rafael, Presente. Vanessa, Presente, professor. Yasmin. Presente, professor. Muito bem, gente. Encerramos por aqui, então. Obrigado aí pela atenção. Semana que vem a gente continua e a gente vai aprofundar a questão das fontes do direito internacional, tá bom? Boa noite, bom fim de semana. Até semana que vem. Boa noite, Tá bem, professor. Boa noite. Boa noite, professor.